CPI da S-Sul define cronograma de fiscalização. Novo Hamburgo poderá ter semana de esclarecimento sobre os malefícios do cigarro. Essas e outras informações você confere agora. Fique conosco, o Câmara Notícias está no ar. O projeto de treinamento para o atendimento ao cidadão foi aprovado na semana passada. A iniciativa é da vereadora Patrícia Beck e tem o objetivo de qualificar os funcionários públicos municipais que trabalham com atendimento externo. Na justificativa, a Patrícia destaca que a falta de atualização e treinamento é um dos fatores que influencia diretamente no atendimento aos cidadãos que procuram os órgãos públicos municipais. A parlamentar destaca que o atendimento em todas as esferas públicas deve ser excelente, por isso, investir na qualificação do servidor público é essencial. A CPI da S-Sul define cronograma de fiscalização. Segundo o presidente da comissão, Luiz Fernando Farias, foram analisados os documentos enviados à ouvidoria da Câmara e ainda deliberada a nomeação de um servidor para a realização de diligências. O vereador apontou que nessa semana serão ouvidos um representante da CDL de Novo Hamburgo e 2 representantes da comunidade. A CPI também quer ouvir a população. No site portal.câmaranh.rs.gov.br tem um espaço através do qual as pessoas podem enviar seu depoimento sobre os serviços prestados pela S-Sul no município. Novo Hamburgo poderá ter semana de esclarecimentos sobre os malefícios do cigarro. O projeto de lei número 12 de 2014, de autoria do vereador enfermeiro Vilmar, foi aprovado em primeiro turno na semana passada. O vereador destacou que 3 milhões de pessoas morrem por ano devido ao fumo. Se persistirem os atuais padrões de tabagismo, quando os jovens fumantes de hoje chegarem à meia-idade ou à velhice, haverá cerca de 10 milhões de mortes por ano causadas pelo fumo. Vilmar apontou ainda que um estudo realizado em 1993 pela Agência de Proteção do Meio Ambiente concluiu que a fumaça de cigarro no ambiente é um cancerígeno do grupo A, o mais perigoso. No Brasil, 300 pessoas morrem por dia devido ao cigarro. Projeto de decreto legislativo número 12 de 2013 institui na Câmara o troféu Destaques do Esporte. O requerimento é de autoria de Gilberto Coll, Betinho, e foi aprovado em primeiro turno na semana passada. O objetivo é homenagear anualmente atletas hamburguenses ou que pertençam a clubes da nossa cidade que tenham obtido conquistas em competições esportivas no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual. Somente será homenageado o atleta melhor colocado em cada competição. A indicação do atleta, entidade ou empresa poderá ser feita por qualquer vereador através de requerimento contendo o nome do indicado, registro de sua conquista e justificativa. A indicação será submetida à aprovação do plenário. Cada vereador poderá fazer anualmente até 5 indicações, entre atletas, entidades ou empresas. A entrega do troféu será realizada em sessão solene na Câmara Municipal no mês de maio, em dia a ser designado pela presidência. Raul Cássio elogiou a iniciativa e frisou que o reconhecimento no esporte ajuda a criação de políticas públicas e incentiva o patrocínio. A seguir, Jornal de Canudos foi homenageado na Câmara. A partir de fevereiro de 2014, as sessões da Câmara Municipal de Novo Hamburgo vão acontecer em novos dias e horários. Nas segundas, às 6 horas da tarde e nas quartas, às 1h15 da tarde. A mudança foi realizada para permitir maior participação da comunidade. Para aqueles que não podem conferir as votações no plenário, é possível assisti-las aqui no canal 16 da NET ou no site do Legislativo. As transmissões da programação vão ocorrer a partir de fevereiro, às segundas e terças-feiras, das 5 da tarde às 10 da noite e às quartas e quintas-feiras, da 1 da tarde às 8 horas da noite. Acesse mais informações no site www.câmaranh.rs.gov.br.
Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. O Jornal Canudos foi homenageado pela passagem de seus 7 anos de fundação. A iniciativa foi da vereadora Patrícia Beck. Ela destacou que João Valderi decidiu apostar no potencial do bairro Canudos e que deu certo. Ela disse que o jornal é um porta-voz da comunidade. Por fim, a vereadora destacou a felicidade em poder assinar no jornal a coluna Papo de Mulher. João Valderi, fundador do Jornal Canudos, agradeceu a homenagem e o trabalho de todos os funcionários e colaboradores. Ele frisou que o bairro tem muitas demandas e dificuldades, pois é um dos maiores do estado. João afirmou ainda que a equipe se esforça para mostrar o lado bom de Canudos, através das notícias, e destacou que o jornal tem distribuição gratuita. O enfermeiro responsável pelo setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Edson Luiz da Silva, participou da sessão na semana passada para falar sobre a campanha de vacinação contra o HPV. O convite foi também da vereadora Patrícia Beck. O enfermeiro apontou que a vacinação é uma iniciativa do Ministério da Saúde e a dose deve proteger contra 4 tipos da doença. A vacina já está disponibilizada nos postos de saúde e também nas escolas. Em Novo Hamburgo, mais de 5.000 meninas com idades entre 11 e 13 anos devem ser imunizadas neste primeiro momento da campanha. O enfermeiro também destacou que o uso de preservativo é fundamental para evitar a contaminação. O diretor-geral da Comusa, Mozart Dietrich, falou sobre a questão da água em Novo Hamburgo e na região na sessão da semana passada. Ele lembrou que em 22 de março comemora-se o Dia Mundial da Água e em 17 de março o Dia Estadual do Rio dos Sinos. O diretor da Comusa ressaltou que é preciso debater a redução do consumo de água, mesmo com a ampliação dos serviços oferecidos pela autarquia. Segundo ele, diminuir o desperdício é fundamental. E é um momento importante da comunidade se envolver, discutir, cobrar medidas das autoridades, dos órgãos públicos para que tomem as medidas para evitar problemas, né? Mas há necessidade de nós envolvermos todas as pessoas neste debate. Se nós não tivermos do lado da comunidade, de todos, uma diminuição drástica do consumo de água, nós poderemos ter o equipamento que quisermos, o tamanho da Comusa que tivermos no futuro, que não será o suficiente se nós não diminuirmos esta questão, se nós não conscientizarmos as pessoas a fazerem coisas básicas, tipo, por exemplo, não lavar calçada com mangueira da água tratada da Comusa. Então, portanto, é um debate importante, interessa a todos e somente com a participação de todos que nós entendemos que ele será superado e resolvido. Mozart destacou que o Rio dos Sinos abastece cerca de 1,7 milhão de pessoas. Em Novo Hamburgo, são consumidos 63 milhões de litros de água por dia. Mozart ainda entregou um material aos vereadores com diversas ideias para melhor uso das águas a partir de um estudo realizado há algumas décadas. Uma audiência pública sobre a falta de conservação de praças e canteiros foi realizada na noite de 12 de março no plenário da Câmara. Os secretários municipais de Meio Ambiente, Eduardo Bonato, e de Desenvolvimento Social, Hélio Pacheco, fizeram parte da mesa, assim como o diretor de Serviços Urbanos, Jonatas dos Reis Elias, e o comandante do 3º BPM, Tenente Coronel Cláudio Rieger. Estavam presentes ainda os vereadores Antônio Lucas, Patrícia Beck, Jorge Tache, Luiz Fernando Farias, Gilberto Có, Raul Cássel, Sérgio Ranich, enfermeiro Vilmar e inspetor Luz. Da tribuna, Lucas destacou que o tema da reunião é bastante importante.
O vereador contou que ele, representantes do Executivo e outros receberam uma intimação devido ao estado das praças. A partir de então, foram realizadas audiências e reuniões. O tenente-coronel apontou que no momento em que se estipula que um local será uma praça, já se deve pensar na sua segurança. Segundo ele, algumas praças hoje são apenas espaços vazios, que podem ser ocupados tanto pelo cidadão de bem como pelo delinquente. Atualmente, frisou ele, o maior problema das praças no município é a sua utilização para consumo de drogas. Por isso, é preciso considerar também o entorno, a iluminação e o tipo de vegetação, ressaltou. Inspetor Luz, que é policial civil, afirmou que um dos principais problemas das praças de Novo Hamburgo é o tráfico e o consumo de drogas. O vereador apontou que os traficantes costumam usar adolescentes com idades entre 12 e 16 anos para a venda dos entorpecentes. Luz revelou que a Polícia Civil planeja investigar as situações com mais profundidade e dedicar mais tempo a alguns pontos. O secretário de Desenvolvimento Social, Hélio Pacheco, disse que é preciso realizar um trabalho intersetorial, incluindo as secretarias de saúde e habitação, entre outras. Ele falou sobre a complexidade das pessoas em situação de rua, lembrando que este é um problema enfrentado por cidades de diversos países. O secretário de Meio Ambiente, Eduardo Bonato, apontou que sua pasta tem como maior responsabilidade a poda das árvores. O diretor de Serviços Urbanos, Jonatas Elias, informou que Novo Hamburgo tem hoje 137 praças. Segundo ele, pelo conceito, ela tende a atender a criança, ao adolescente e ao adulto, com brinquedos, quadras de esporte, arborização e bancos. Ele disse que é praticamente impossível fazer isso em tantas praças. Entre os problemas enfrentados pela equipe, ele listou ainda pichação e roubo de cabos de energia elétrica. Diversas pessoas da comunidade se pronunciaram para fazer reclamações e dar sugestões. Os vereadores também realizaram inúmeros questionamentos aos convidados. A seguir, confira indicações e pedidos de providências dos vereadores. A partir de fevereiro de 2014, as sessões da Câmara Municipal de Novo Hamburgo vão acontecer em novos dias e horários. Nas segundas, às 6 horas da tarde e nas quartas, às 1h15 da tarde. A mudança foi realizada para permitir maior participação da comunidade. Para aqueles que não podem conferir as votações no plenário, é possível assisti-las aqui no canal 16 da NET ou no site do Legislativo. As transmissões da programação vão ocorrer a partir de fevereiro, às segundas e terças-feiras, das 5 da tarde às 10 da noite e às quartas e quintas-feiras, da 1 da tarde às 8 horas da noite. Acesse mais informações no site www.câmaranh.rs.gov.br. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Confira agora as sugestões encaminhadas pelos vereadores ao Executivo na última semana com a repórter Virgínia Machado. Na semana passada, os vereadores apresentaram 107 indicações e pedidos de providências. Sérgio Hanisch sugere ao Executivo uma parceria com a Prefeitura de Campo Bom para executar a limpeza, desassoreamento e drenagem do Arroio Peri. Entre as demais solicitações de Serjão, destaca-se limpeza e roçada da Praça Chavantes, drenagem e limpeza do Arroio Pampa, sinalização eficaz para reduzir a velocidade na Avenida Buenos Aires e conserto de canalização na esquina da Rua Ícaro com a Rua Herculano. Raul Cássio aponta que é preciso ampliar os horários de ônibus no trajeto da Fevale Campos 2, colocar semáforo no cruzamento da Rincão com a 11 de junho,
colocar redutor de velocidade na Presidente Lucena, pavimentar a Rua Bento Manuel e melhorar a pavimentação da Estrada Integração Leopoldo Petri. Da lista de Inspetor Luz, constam, entre outras coisas, melhorias na rede de iluminação pública das ruas Eurico Gaspar Dutra e Alma Lampert Brenner, operação tapa-buracos nas ruas 19 de novembro, 3 de outubro e Pedro Américo, e limpeza e capina de diversas vias. Gerson Petef busca limpeza e desobstrução de bueiros na rua Edgar Carlos Cieler e troca de postes na travessa Nildo Nienov. Nasson Luciano pede colocação de lâmpada em poste da rua Bartolomeu de Guzmão. Antônio Lucas solicita, além de troca de um poste da rua Lauro Edmo Stegler e colocação de banco em abrigo de ônibus da rua Participação, a contratação de um médico especialista em cirurgias de mão. De acordo com o enfermeiro Vilmar, é necessário realizar melhorias no asfalto da Rua dos Garis, colocar um quebra-molas na Rua Potiguara, limpar terrenos da Escola Chico Xavier, realizar a operação tapa-buracos nas ruas Campo Bom, Danilo de Oliveira e Bruno Werner Storck, e intimar um proprietário do terreno da Rua Ibsen para que providencie a limpeza do local. O professor Sturcó pede academia ao ar livre na rótula da Avenida Doutor Maurício Cardoso com a Rua Marcílio Dias. Operação tapa-buracos e conserto do quebra-molas da Rua Sapiranga, retirada de uma árvore caída sobre o passeio da Rua Almirante Barroso e fiscalização de pedintes nos semáforos da cidade. Cristiano Coller também busca melhorias nos horários de ônibus que fazem o trajeto para Fevale, além de desobstrução de esgoto na Rua Anchieta, conserto de infiltração na José Correia Filho e vistoria do setor de iluminação em toda a extensão da Estrada Integração Leopoldo Petri. Coller sugere que o Executivo ceda a área localizada na Avenida 1º de Março para a construção de uma pista de skate. Entre as diversas demandas repassadas pela Patrícia Beck, constam recuperação de Boca de Lobo na Rua Ibirubá, recuperação da iluminação pública da Avenida Montevidéu, troca de postes na Rua Fernão Magalhães, contenção do barro que invade a Rua Atenas, conserto do buraco na pista da Demétrio Ribeiro e operação tapa-buracos na Rua Londres. Por fim, Jorge Tacha apresenta uma lista extensa de reivindicações, como o conserto do buraco em frente à UPA na Rua Vitor Hugo Kunz, limpeza e recolhimento de galhos na Praça da Avenida Buenos Aires, operação tapa-buracos nas ruas Antônio Roberto Creff e Costa Rica, entre outras. Construção de quebra-molas na Costa Rica e recuperação da iluminação pública da Guatemala. Obrigada e até o próximo Câmara Notícias. Na semana passada, 2 projetos de lei e um projeto de lei complementar passaram a tramitar na Câmara. O projeto de lei número 26 de 2014 institui o programa de treinamento de primeiros socorros para professores da rede municipal de ensino, iniciativa Professores Surcó. Projeto de lei número 27 de 2014 dá nova redação ao artigo 1º e acrescenta os artigos 2A, 2B e 2C à Lei Municipal número 64 de 90, de 2 de agosto de 1990, que dispõe sobre o passe livre, iniciativa Raul Cássio. Projeto de lei complementar número 1 de 2014, altera os dispositivos que menciona na Lei Municipal número 1031 de 2003, que consolida a legislação tributária municipal, instituindo o Código Tributário do Município Consolidado, iniciativa Executivo. Para saber mais informações sobre os projetos que estão em tramitação na Casa, acesse sapl.câmaranh.rs.gov.br. O representante da Associação de Bem-Estar da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, ASBEM-NH, fará prestação de contas de 2013 e apresentará os projetos para 2014 na sessão do dia 19 de março. O requerimento é do vereador professor Surcó. O prefeito municipal, Luiz Lauermann, foi convidado a estar presente na sessão de quarta-feira, dia 19 de março, para prestar esclarecimentos. A iniciativa é da bancada do PT. A audiência pública para debater a falta de energia elétrica decorrente do temporal do dia 31 de janeiro de 2014 vai ocorrer no dia 19 de março. O debate começa às 7 horas da noite no plenário da Câmara. O requerimento é da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, integrada pelos vereadores Antônio Lucas, Gerson Petef e Jorge Tache. Para saber mais informações sobre o Legislativo, acesse o site portal.câmaranh.com.br
câmara.rs.gov.br. Você também pode acompanhar as notícias pelo twitter.com/CâmaraNH e as reportagens da TV Câmara no endereço youtube.com/TV CâmaraNH. O Câmara Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até mais.